Enquanto a Europa continua sendo o epicentro da doença, com 250 mil casos confirmados e quase 15 mil mortes, a Organização Mundial da Saúde já fala que se a doença se alastrar pela África, pode ocorrer uma catástrofe humanitária de proporções incalculáveis. O recado veio do homem que se tornou o centro das atenções desde que o novo coronavírus ganhou o status de pandemia. Nascido na Etiópia, o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde disse estar preocupado com a evolução da doença na África. Depois das primeiras mortes pela Covid-19 serem confirmadas, alguns países africanos começaram a adotar medidas preventivas, como abordagens a motoristas que cruzam as fronteiras. Na África do Sul, longas filas se formaram nesta quinta-feira. Milhares de pessoas se apressaram em voltar para casa depois que o governo anunciou o bloqueio das estradas e o confinamento da população pelas próximas 3 semanas. Grupos de ajuda humanitária já estão atuando nos países mais pobres. As equipes vão até os moradores, que são submetidos a testes, sem precisar se deslocar aos hospitais. Em Nairobi, no Quênia, este avião aterrissou trazendo 20 mil kits para testes e mais de 100 mil máscaras doadas por um magnata chinês. Em outros países, a situação é muito pior. Nesta quinta, médicos e enfermeiros que atuam na rede pública do Zimbábue entraram em greve. Dizem que só voltam ao trabalho depois de receberem roupas adequadas para atender pacientes suspeitos da contaminação. E também nesta quinta, o presidente da Angola decretou estado de emergência, impôs quarentena e fechou os aeroportos para voos internacionais. Até agora, o novo coronavírus já chegou a 46 dos 54 países africanos. São 2.700 casos confirmados e 72 mortes. Para as autoridades sanitárias internacionais, esses números não revelam a real situação da África. Acreditam que muitos casos não são notificados pelos países. O continente, que tem 1 bilhão e 200 milhões de habitantes, sofre com a miséria generalizada e conflitos devastadores há décadas, pode se tornar muito em breve, de acordo com a OMS, o novo epicentro da doença, com consequências ainda mais graves do que a gente vê aqui na Europa, por exemplo, que nesta quinta-feira superou os 250 mil infectados e 15 mil mortos. Para piorar, muitos desafiam as orientações médicas. Nesta favela na capital da Nigéria, o risco de contágio é alto. Este homem chega a tomar a água da lagoa por onde circulam os barcos e que recebe todo o esgoto dos barracos. E diz que não há ameaça de ser contaminado. A Nigéria é o país mais populoso da África, com 190 milhões de habitantes. E notificou apenas 22 infecções e nenhuma morte. Peterson Isidoro, de Portugal, para o Rede TV News.